Valeu, Mari. E aí é o que eu tinha dito. Se quiser, pode falar, fiquem à vontade para contribuir aqui, trazer as perspectivas, o que tiver para colaborar, porque a ideia é que a gente construa coletivamente esse espaço, né? Faça essa discussão sobre um tema muito pouco abordado no design, que é a questão política, a questão de organização política, que é fundamental. Então, não me deixem falando aqui 40 minutos sozinho, não. Não deixem sem dúvida não, porque se a gente fala durante 40 minutos e não tem uma dúvida é porque a gente só falou besteira ou então ninguém entendeu nada. É mais ou menos isso, geralmente. Então, sintam-se à vontade para ligar o microfone, para perguntar. Podem também trazer contribuições. O importante é a gente debater. Porque eu garanto que se eu falar aqui 1 hora, 2 horas, 3 horas seguidas, muitos de vocês não vão lembrar muita coisa, mas quando se faz uma pergunta, a gente destrincha ela e aborda, aí aquilo fica na nossa cabeça martelando. Então, sintam-se à vontade para contribuir, porque esse é um espaço do nosso curso. Então, nesse sentido, eu logo agradeço ao nosso DA, né? Ao nosso DAD, porque foi um evento trabalhoso, é sempre um evento trabalhoso o Conectinha, mas é também muito gratificante, que é quando a gente vê que a gente tá junto ao estudante, que a gente está trazendo uma formação. Então, o DAD, todo mundo que participou, todo mundo que mediou, tendo sempre aqui por trás, está de parabéns. E estamos sempre de portas abertas para quem quiser colaborar conosco, ingressar nas nossas fileiras, buscar construir um diretório acadêmico de design combativo e que represente os estudantes. Então vamos acompanhar as páginas e, se tiverem interesse, entrar também no DAD. Muito importante. Então, parabéns aí também, Mari, pela mediação e o pessoal todo. E vocês também que estão aqui, acho que todo mundo está de parabéns. Porque se tá nesse momento aqui na sexta-feira, às 7h30 da noite aqui, em vez de estar tomando uma, tudo bem que a gente tá em pandemia, mas para algumas pessoas não tá mais não, e a gente vai falar um pouco disso. Não tá tomando uma, e tá aqui é porque também, de certo modo, vem importância nesse debate, que é a respeito da organização política do design. Então, acho que toda fala que a gente começa, a gente tem que agradecer, né? Feitos os agradecimentos, e acho que tem que me apresentar também, porque para alguns tem estudantes aqui que são da UFMA, né? Acho que a Laís convidou alguns, tem estudantes de outras universidades, então é bom a gente se apresentar. O da UFPE já conhece, né? A gente já está no curso há um tempo. Bem, eu me chamo João Montenegro, faço parte da União da Juventude e Rebelião, a UJR, que é uma juventude que busca construir o poder popular, que busca um Estado socialista no Brasil. Logo, eu sou uma pessoa socialista, então a gente não vai ter neutralidade aqui, não vai esconder a opinião, pelo contrário, vamos expressar o que é que a gente precisa expressar, que é a construção de um poder popular no Brasil. E a UJR pauta isso, vem pautando isso há 25 anos de muita luta em todo o Brasil. Então fica já o convite para quem quiser conhecer um pouco mais da UJR, a União da Juventude e Rebelião, a juventude mais combativa desse país. Estamos sempre de portas abertas. E também faço parte do Movimento Correnteza, que é um movimento de massas de luta nas universidades públicas e privadas de todo o país por um acesso público, gratuito e universal à educação. O Movimento Correnteza vem pautando uma série de lutas importantíssimas em todo o Brasil. A gente tem presença no Nordeste, no Sul, no Sudeste, enfim, em todas as regiões. Pautamos a criação do RU, pautamos a criação de bolsas de assistência estudantil, a manutenção dessas bolsas nesse período de pandemia. Fomos contra os cortes na educação e viemos construindo um movimento bastante combativo e que, fruto disso, só cresce em todas as universidades. Então, se você tem interesse em conhecer o movimento estudantil universitário sério, porque a gente é sério, combativo e que tem um histórico de lutas, o seu movimento é o Movimento Correnteza. Então, quem quiser procurar aí no Instagram, provavelmente na sua universidade pode ter, se não na sua região tem. E vamos buscar construir aí o Correnteza. E também faço parte do CONE, que é o Conselho Nacional dos Estudantes de Design, que a gente conversou um pouco na última semana do Conecta. Eu relatei um pouco sobre o que é, como é que funciona, que é essencialmente um fórum onde a gente discute a política do movimento estudantil de design nos próximos períodos. Então, muito importante também a gente seguir e fortalecer o CONE. Tem redes sociais aí, então vamos buscar fazer essa construção coletiva, porque esses espaços não é meu, não é de Mari, é nosso, é coletivo, é do povo, é do estudante trabalhador que mais sofre. Bem, além disso, eu construo DAD, né? Já estou aqui no DAD há um tempo, então essa palestra aqui, essa conversa, está bastante alinhada com
os desígnios do nosso evento. Também foi proposta dessa conversa, quando eu a propus, conseguirmos mais pessoas para o nosso DAD, para fazer refletir sobre o papel político do designer na universidade pública e na sociedade de um modo geral. Então, nosso DAD, ele sofre, ele chora, ele tá capenga, anêmica, né? Ele tá sofrendo, e é importante que todos os alunos que fazem parte da UFPE de design busquem construí-lo, busquem fortalecê-lo. O DAD é um patrimônio dos estudantes de design da UFPE, então nada mais natural que nós fortaleçamos. Então vamos buscar construir o DAD, fortalecer. Quem quiser ingressar, a gente está sempre aberto. Vamos lá, porque isso é muito importante. Aos calouros também, que estão aí em todo o pique da universidade, muito importante a gente construir. Bem, como eu já estou falando há um tempo, vamos entrar propriamente no assunto. O nosso tema é como e por que os designers devem se organizar politicamente. Eu tenho aquela capacidade de falar muito, né? Se me deixar, eu vou falando muito. Então, se eu estiver destrinchando muito, entrando muito no assunto, vocês podem falar. E Mari também pode me interromper, fiquem à vontade. Mas bem, pronto, tá certo. Como e por que os designers devem se organizar politicamente? Essa é uma questão que primeiro a gente tem que entender um pouco desse contexto de por que a gente está discutindo os designers se organizarem politicamente. Importante que a gente não discute o médico se organizar politicamente, os cientistas sociais, nem as pessoas que fazem serviço social, por exemplo. Notem que é um problema grave no design. Os médicos se organizam politicamente. Os servidores sociais, da mesma forma. Os artistas, as pessoas que fazem o cinema, se organizam nas suas organizações e organizações políticas, partidárias. Mas é escasso os designers organizados politicamente. Escasso de tal modo que são pouquíssimas as pessoas que a gente vê organizado e que são designers. Isso é um problema patológico da nossa área, é algo bastante prejudicial, inclusive à defesa dos interesses dos designers no Brasil. Isso tem relação, dentre outras coisas, com o crescimento da precarização do design e a mercantilização da área. Hoje no Brasil, a grosso modo, formam-se profissionais para trabalhar no mercado de trabalho precarizado. Essa é a formação que o designer recebe nas universidades públicas e privadas de todo o Brasil. E mais, se a gente nota que no Brasil os maiores cursos de design estão focados nas universidades privadas, isso significa, dentre outras coisas, que é um curso voltado para o mercado. Hoje no Brasil, maciçamente, quem produz ciência é a universidade pública. Maciçamente não. Só quem produz ciência no Brasil é a universidade pública. Logo, se o curso de design, ele é majoritário nas universidades privadas, há uma tendência então indicativa de que aí temos uma tentativa de mercantilização da área. Isso faz com que hajam pouquíssimos debates teóricos sobre o papel político do design. E, consequentemente, que a formação acadêmica desses designers sejam tão somente voltado para o mercado. Quem aqui pagou alguma cadeira que discutiu abertamente política, organização política, função social do design? E esse, apesar de ser um debate antigo, ele é pouquíssimo posto numa perspectiva marxista, numa perspectiva revolucionária, numa perspectiva socialista, da qual eu sou partidário. Então a gente vê que é um quadro um tanto profundo. Essa ausência quase completa de um debate político na atualidade sobre design é sobrepujada por uma discussão sobre como o design pode ajudar a produzir mercadorias, sobre design thinking, sobre métodos, mas discutir profundamente a teoria do design e as suas consequências sociais, isso é quase ausente. Poderia questionar vocês, trazer a reflexão aqui, se alguém lembra de livros que leu neste sentido. Certamente alguém vai trazer Boncipe, Maldonado e alguns outros teóricos, mas se eu perguntar quem vocês leram que tinha uma perspectiva marxista, aí esse
é escasso, isso escasseia de tal forma que a gente pode contar nos dedos as produções de design que tem uma perspectiva mais revolucionária e de emancipação da nossa sociedade. A gente tem aqui no Brasil o projeto Revolução, do fetichismo à gestão, a crítica à teoria do design, que é a tese de doutorado do Iraldo Matias, e que tem uma perspectiva de design, a qual eu estou inclusive me baseando muito para fazer o meu trabalho de conclusão de curso, mas que tem muitos problemas, porque ele parte para um marxismo quase anarquista e afins, e não dá para a gente entrar nessa discussão por conta de escopo mesmo da nossa conversa aqui de hoje. Mas bem, não só no Brasil falta um debate teórico e a gente vive uma precarização, mas como historicamente a atuação política do design é praticamente inexistente e praticamente não registrada. A gente quase não tem registros aqui sobre a atuação política e organizacional dos designers. Consequentemente, temos poucos designers organizados. Poucos, seja quais forem as organizações, são pouquíssimos os designers que são organizados politicamente. E aqui, ser organizado politicamente, penso numa maneira mais ampla. Sequer estou colocando partido político, apesar de ser uma organização bastante... A gente pode dizer que é o modo de organização mais avançado que os trabalhadores podem ter num partido político. Mas nem isso, os designers são pouco organizados, seja na sua associação de bairro, seja no movimento sindical, seja no movimento universitário, no movimento sobre questões ambientais. São poucos os designers. A gente tem aqui no Brasil um que está crescendo, um movimento que é aquele design ativista e tudo mais, mas a gente vai discutir um pouco sobre essa diferença entre ativista e design, e como o ativista e militante, e como o militante implica uma certa perspectiva política. Então, o quadro pra gente, coleguinhas, é desanimador. É desanimador. Temos uma precarização filha da puta aí no Brasil, pro design. A gente é o que lembra de ter visto um podcast certa vez que os sujeitos usam um termo muito interessante para designar a posição do design na precarização do trabalho que a gente tem no Brasil, que é que o design é a vanguarda da precarização. Somos tão precarizados que nos acostumamos a chamar a precarização de freelance. Sabe, a gente não tem direito trabalhista, não tem 13º, não tem direito a férias remuneradas, não tem direito a todo tipo de cobertura que garante a CLT, e a gente chama isso de freelancer e ainda, pelo contrário, busca atuar dessa forma. Isso implica também que, por essa mercantilização, a gente vai ter poucas tentativas de organizar o direito dos designers. E aí a gente cai naquelas lamentações que é muito comum a gente ver em discussão de Facebook, se bem que o pessoal nem usa Facebook hoje em dia, né? Twitter. Discussão de Twitter que é, não, os sobrinhos estão roubando o trabalho dos designers. Tadinho da gente, os sobrinhos são sobrinhos, a culpa é dos sobrinhos. Então veja como isso reduz a discussão, empobrece de uma maneira brutal a fonte verdadeira da precarização do trabalho, não só do design, mas de todas as áreas, que é o capitalismo. Não tem outro culpado, não tem outra coisa, senão o capitalismo e seu processo cada vez mais brutal de exploração do trabalhador. É isso que faz o nosso trabalho ser explorado. Não é o sobrinho fazendo sua arte no Corel, não. É isso. Então, a gente vê que está muito atrasado, que tem muito a avançar quando as discussões se atêm a isso, a culpar um outro, culpar um trabalhador tão precarizado quanto nós, sabe? Então, é importante que a gente reflita sobre isso para buscar ver, porra, é sério que é o sobrinho que faz com que o nosso trabalho seja desvalorizado? Não é não, rapaz, não é não. O design tem aí mais de 50 anos no Brasil, nunca foi regulamentado, continua tendo salários baixos e tudo mais. Não é o sobrinho que faz isso, não. Ou então alguém acha que ter médico desempregado é culpa de curandeiro. Não é. Da mesma forma, designers desempregados não são culpa de sobrinho, não. Isso implica um desconhecimento quase absoluto das razões que causam as misérias na nossa sociedade. Ufa, já tô cansando, pessoal. Mas, bem, por que se organizar, né? Feito esse contexto, a gente entra nesse ponto de que por que se organizar. O título dessa nossa conversa é Como e por que os designers devem se organizar politicamente. Mas o como deveria vir depois de porquê, mas não é só tão legal. Eu prefiro botar por que se organizar depois de como. Mas a gente, na hora de aborda primeiro o porquê se organizar.
Bem, motivos não faltam. Motivos não faltam. Se eu perguntar aqui a qualquer um como é que tá a situação do país, vamos ouvir de modo uníssono que tá uma merda. Que a situação do país está uma merda e se tornando cada vez pior. Sem dúvida, sem dúvida. A gente pode dar inúmeros exemplos. Inúmeros. Em todas as áreas, nos últimos anos do país, só vimos piorar a situação dos trabalhadores, dos estudantes, dos LGBTs, das mulheres, dos negros, das pessoas com deficiência. A situação piora de tal forma que praticamente um horizonte de saída dessa lamúria, dessa desgraça, dessa pobreza que nos afeta é invisível. A gente não consegue ver saída para isso. Mas é importante a gente dar um panorama geral, né, de como é que anda o contexto. Porque muitas vezes a gente sabe que tá uma merda, mas como não somos afetados diretamente, temos um ciclo de amigos que tem uma situação relativamente boa, ou então os nossos pais estão trabalhando, a gente tem um trabalho adequado, a gente não vê o quão merda de fato é a situação que a gente vive. Importante a gente pontuar. Por exemplo, dando já esse panorama de modo geral, na educação, senhoras e senhores, esse governo elegeu a universidade como inimiga. A universidade pública, hoje, é inimiga do governo federal. Sem dúvida, sem titubear, é possível afirmar isso com a maior tranquilidade. Esse governo tem um inimigo, e o inimigo é a universidade pública brasileira. O objetivo desses sujeitos é privatizar a universidade, não é outra coisa, é privatizar, é destruir a educação pública minimamente digna, minimamente democrática que a gente tem. Com todos os problemas, com todos os defeitos que ela tem, a gente tem uma educação mínima na universidade e eles pretendem acabar com isso através de programas como Futures. Quem é que lembra do Futures? Que é na verdade um Fatures. Era uma tentativa de privatizar a universidade pública brasileira, abrindo margem para os incentivos fiscais a empresas privadas e também a atuação das empresas privadas na universidade pública. Aí tem alguns amigas mais desavisados que podem falar: olha, mas isso é bom, porra, isso é massa, a universidade pública precisa de investimento privado. Olha aí o SIM lá, o Centro de Informática da UFPE, tá top, pô, enquanto o CAC cai teto, que caiu 2 vezes o teto de design do CAC, viu? E caiu 3 pessoas nisso. Enquanto o CAC, a gente não tem papel higiênico no banheiro, sim, tá massa lá, pô. Então é massa a gente incentivar iniciativa privada. Eles investem na educação. Mas, poxa, tão bonzinha essa iniciativa privada, né? Tal como ele investe no SIM, vocês imaginam uma Motorola investindo no curso de filosofia? Vocês imaginam a Apple investindo no curso de ciências sociais? Eu não imagino. E eu sei muito bem por quê. Porque o capital se pauta pelo lucro. E o lucro imediato. Ninguém vai investir em filosofia. Ninguém vai investir em ciências sociais. Ninguém vai investir num design crítico. Porque não é esse o interesse dos caras. O interesse dos caras é lucro. E aí o SIM dá lucro. O SIM é uma área de investimento muito boa. Porque no Brasil a gente tem uma demanda do mercado por profissionais de TI, tecnologia da informação. A gente tem uma demanda, então os caras vão buscar formar uma mão de obra qualificada para tanto. Mas de filosofia e de história, ciências sociais, você acha que tem? Você acha que a indústria privada ia investir? Não ia. E o sentido dos caras privatizar a universidade é esse. É esse, não tem outro não. É acabar com esse curso, é acabar com o pensamento crítico, é produzir simplesmente aquilo necessário para o circuito da mercadoria do capitalismo continuar funcionando tranquilamente. E a gente tem nisso uma consequência grave, gravíssima, que é o ataque à ciência. O ataque à ciência. E a gente produz ciência. Esse governo elegeu a universidade pública como um inimigo e, consequentemente, a ciência. Isso é muito explícito na política de negação e que se tornou muito comum a dizer: ah, não, mas eles aí são negativistas, são negacionistas. Não, tem negacionistas. São negacionistas aí, negam o uso de máscara, são contra vacinação e tudo mais.
Mas isso não só está nesse ramo, nessa dimensão discursiva. Há uma dimensão prática muito grande aí. Os cortes que a ciência sofreu nos últimos tempos, eles são cavalares, eles são brutais. Nunca registramos cortes tão grandes na ciência como registramos nesse período. E a ciência, ela não é a palavra bonitinha que a gente tem que invocar. Ah, somos em defesa da ciência. Mas veja, ter um desenvolvimento científico num país de capitalismo independente como a gente tem no Brasil é a única chance do país desenvolver-se economicamente e deixar as amarras da dependência econômica e política. É através da ciência. Porque não é exportando banana que a gente vai conseguir desenvolver um país soberano, não. A gente consegue desenvolver um país soberano disputando as tecnologias de ponta. Disputando o desenvolvimento de 5G, não comprando 5G como a gente viu o Bolsonaro vendendo as áreas para cobertura de 5G como a gente viu o Bolsonaro fazer. Inclusive ele confundiu torre de Pisa com torre de pizza, né? Ao falar o diálogo lá sobre a venda do leilão do 5G. Então, para a gente ter um país soberano, para não ter um país que é um capatacho dos Estados Unidos, da União Europeia, é preciso que a gente desenvolva a ciência. E isso, notem, parece um discurso longe, não, pô, mas isso de desenvolver ciência tá longe do nosso... Isso é besta. Porque, vejam, o trabalhador, ele não vai sair às ruas em defesa da ciência, não. Não é através disso que o trabalhador vai às ruas, não. Não é porque você chama de Bolsonaro é negacionista, o governo Bolsonaro é negacionista, que vai fazer com que as pessoas saiam em defesa da ciência, não. É preciso que haja um amplo diálogo com os setores populares, que faça se sentir a necessidade da ciência no dia a dia. Porque notem, a vacina, o povo brasileiro tem uma alta disposição para tomar vacina. É o segundo povo no mundo que tem uma propensão maior a tomar vacina. Mas o debate sobre a ciência da vacina não foi feito. Quem é que fez esse debate? O Dória, não foi dito isso. O Dória pareceu que foi um dos primeiros a querer vacinar, né? Já comprou vacina de fora e tudo mais. Mas ele queria privatizar o Butantan, que foi quem desenvolveu a vacina no Brasil. Então notem que o debate sobre a ciência não é simplesmente de corte. Há um debate político por trás muito profundo. Esse governo ele tem um caráter, que é um caráter fascista e liberal. Então a gente não tem como se ausentar de discutir a universidade pública, discutir a ciência, os cortes na educação, pautando somente isso como fosse um fenômeno isolado. Não, não é. Faz parte de um governo, de um projeto político, de um projeto neoliberal de destruição da riqueza e do patrimônio do país. Não tem como a gente se ausentar desse debate. Não tem como a gente discutir a ciência abrindo mão de discutir isso, como a gente vê na Rede Globo, como a gente vê na grande imprensa, Folha de São Paulo e tantas outras. Não é pra gente discutir a ciência, pra gente discutir soberania, pra discutir direito do povo. A gente tem que discutir politicamente. É isso, não tem outro caminho. A ciência salva vidas, isso não é um discurso vazio. As vacinas salvaram vidas. E se o Dória tivesse privatizado o Butantan, como é que a gente ia ter vacina? Sabe, você percebe as consequências que não se atém ao discurso, Bolsonaro é negacionista. Não é, na prática isso matou gente. Na prática isso mata gente. Na prática isso deixa o nosso país na miséria há mais de 200 anos. A gente exporta tecnologia. A gente importa tecnologia e exporta commodities. A gente exporta banana. E a gente acha que isso não tem nada a ver com a nossa condição? Isso tem nada a ver com o curso de design ser precarizado? A formação ser mercantilista? Então, reitero que para termos uma compreensão do papel político do design, nada mais natural que a gente pensar a política. Que pensar as consequências econômicas. E a gente tem que se inteirar dessa discussão secular sobre políticas, sociedade, ciências sociais, economia, capitalismo, pra gente entender que merda é essa que a gente sofre tanto, que os designers sofrem tanto. Não tem outro caminho, não.
Não é a gente assim, vamos fazer um design decolonial aqui, sem compreender muito bem as origens históricas desse pensamento decolonial, que vem inclusive dos Estados Unidos. Vamos fazer um novo design aqui sem entender muito bem quais são as consequências, como a gente tem que fazer isso. Então é debater politicamente, não tem outra saída. Não tem outra saída. E nas nossas universidades, porque os objetivos desses caras, novamente, é acabar com a universidade pública. É acabar. Isso vai impossibilitar o desenvolvimento do país. Eles querem somente cursos técnicos. Cursos tecnocráticos. Que a gente tenha uma formação técnica, saiba mexer no Cora, no Photoshop, mas não saiba pensar criticamente. Isso, para além do campo simbólico, como eu mostrei, tem consequências e ações práticas que causam isso. Lembro aqui para vocês, colegas, que o ex-ministro da Educação chegou a dizer que no Nordeste a gente não deveria estudar filosofia, ciências sociais, que deveríamos nos preocupar em estudar agronomia, engenharia florestal, esses temas, porque é isso que interessa ao agronegócio. O agronegócio que a Globo diz que é pop, o agronegócio que a Globo diz que é fashion, e que na verdade mata e tá junto nesse processo de precarização da universidade pública. Não sou eu que estou dizendo, foi o ministro da Educação que disse, sabe? E essa fala nem repercutiu, aliás. Nem repercutiu porque a burguesia brasileira concorda em gênero, número e grau. Então esses caras querem foder a nossa educação. Os caras querem foder a educação da gente. Como é que a gente não vai se posicionar diante disso? Como é que a gente não vai se organizar politicamente diante disso? Posso dar um exemplo aqui também, inúmeros outros, não é só a ciência diretamente como entidade abstrata. Isso fere diretamente a vida do estudante. Os cortes que a gente teve agora na CAPES são de mais de 90%. Quem é que foi às ruas contra isso? Quem é que se sentiu afetado por isso? Quem é que conversou com um colega de outro curso, com aquele amigo que faz PIBID, com aquele outro que faz residência pedagógica? Quem buscou organizar as suas habilidades para denunciar esse absurdo, esse crime, que foi um corte de mais de 90% no PIBID e na residência pedagógica? Porque o PIBID, a residência pedagógica, é onde se faz a ciência de base. É onde o estudante está ensinando ali a outros, é onde ele está aprendendo, onde ele está fazendo pesquisa científica também. A ciência no Brasil ela é feita pelo sangue e suor dos pesquisadores, porque o PIBID, o RP, não são bolsas milionárias aí que o estudante tem regalia ou que usa para fumar maconha, para usar droga, como o governo gosta de dizer, né, que a universidade pública é balbúrdia. Não, é uma bolsa de R$400 que jamais sofreu reajuste desde que foi criada. Desde 2010, 2013 até hoje, essa bolsa não sofreu reajuste, é R$400 igual. Então veja que absurdo. Veja que absurdo. Isso foi cortado de mais de 60 mil alunos, 60 mil estudantes. Enquanto o alto escalão dos militares, em uma noite, num jantar, gastam mais de R$400 num prato. É isso, companheiros, é isso. É isso que é o capitalismo. É estudante que usa R$400 para pagar o aluguel, para pagar comida, para pagar energia, que está sem esse dinheiro por conta desse corte criminoso do governo federal. Enquanto tem militares aí que gastam num prato, como a gente viu a farra dos militares aí com churrasco e picanha de mais de R$2.000 por festa. Enquanto a Michelle Bolsonaro pega avião da FAB sem permissão, sabe? É isso que é o capitalismo, é a gente se fudendo pro lucro deles, pra riqueza deles. Porque isso não afeta o bolso do Estado brasileiro não, R$400 não, de Bolsa PIBID, de residência pedagógica não afeta não. O que afeta é a corrupção do exército, é a corrupção dos militares, é o alto escalão do serviço público brasileiro. É isso, é a burguesia e as isenções bilionárias, trilionárias que recebe por parte do Estado brasileiro. É isso que afeta as economias do Estado. Não é R$400 não, porque esses R$400 voltam para a economia. E a gente tem que se apropriar desse debate. Esses PIBidianos, esses estudantes de residência pedagógica, fizeram atos. Muitos daqui não sabiam que fizeram atos contra esses cortes absurdos. Nós do Movimento Correnteza, junto ao
Diretório Central dos Estudantes, o DCE, estivemos juntos a esses atos. A gente foi na frente da reitoria protestar e tudo mais, e a polícia recebeu na base do spray de pimenta. Chegou e atirou spray de pimenta na cara dos alunos. É assim que acontece quando você reivindica seus direitos. É isso que é a democracia brasileira. Esse é o estado que a gente vive. Então, assim, é preciso que a gente se questione sobre isso, sobre a situação da educação. Que a gente sabe, não, a educação tá uma merda, pô. Bolsonaro é contra a educação. Sim, mas em que nível? Vocês conseguem ter a dimensão do que é isso? Vocês conseguem ter a dimensão de que a universidade pública, como eu tinha dito na semana passada, no primeiro dia do Conectinha, vai fechar? Conversando com o Mari até disse que, meu Deus, ficaram pensando, esse menino é doido dizendo que a universidade vai fechar. Mas vai fechar. A universidade pública vai fechar. Não sou eu que estou dizendo, não. É a Andifes. São os reitores das universidades. São as reitorias que cuidam da economia da universidade. Não sou eu que estou dizendo, não. A universidade pública vai fechar, rapaz. Tem gente aqui que não vai concluir o curso. Se concluir, vai concluir o curso completamente precarizado, como a gente já tá. Esse período remoto. Quem foi que aprendeu dignamente? A gente já tá nessa situação. Essa é a situação da universidade pública brasileira. E a gente vai ficar calado? Vai achar que é curtindo uma postagem do Design Ativista que a gente tá fazendo um trabalho decente, que a gente tá fazendo a militância, que a gente tá fazendo algo contra tudo isso, curtindo a postagem da Uni. Muitas vezes sequer compartilhando, só curtindo, sabe? Não é. Não é assim que a gente vai avançar no debate, vai avançar na discussão. Tem estudante sofrendo, pô. Esses cortes, eu tô focando nesses cortes porque são muitos e muitos. Tem corte do PIB, da RP, PIBIC, tem corte nas reitorias, tem corte em todas as áreas da universidade pública. Quem entrou aqui antes de 2018, ou em 2018 por aí, sabe quanto a universidade piorou. RU era aberto para todos, agora são para pouquíssimos, e olhe lá se a gente vai ter RU. A reitoria está pautando a volta às aulas presencial, mas sequer está discutindo a presença de um RU. Tem estudantes que vêm do interior e só come graças ao RU. E como é que vai se voltar às aulas dessa forma? Sabe? Esse debate não é longe da gente, não. É estudante, colega nosso de outros cursos que está sofrendo com isso. E de design também. No grupo que a gente criou, o Movimento Correnteza, a UEP, que é a União dos Estudantes de Pernambuco aqui, para discutir a questão da residência pedagógica e do PIBID, como os estudantes podem se mobilizar contra isso. Uma coisa que marcou muito, que foi um estudante divulgando cupom de criação de conta em banco e implorando para as pessoas criarem essas contas, que era para poder pagar o gás de cozinha. Veja a situação que a gente chega. Tem que fazer esses bicos, sabe? Depender desse acontecimento que a pessoa cria uma conta para pegar um cupom para poder ter um gás de cozinha, para poder cozinhar até o final do ano, até o final do mês. É por isso que em tantos casos aumentou de gente cozinhando a lenha, cozinhando ao álcool, e por isso que os casos de queimadura aumentou. Veja como são coisas básicas que faltam, pô. Falta um gás de cozinha. Sabe? Essa é a situação e muitas vezes a gente não se dá conta disso. Isso não está longe da gente, não. Isso está do lado da gente. O estudante tá vivendo isso diariamente. E o aumento do gás é porque eu já entrei em outro tema, é justamente resultado de uma política liberal, de uma política profundamente de destruição da Petrobras. O gás não precisava ser 100 não, o gás podia ser vendido a 64, 30 reais. Noto aqui que muita gente não lembra, mas Bolsonaro prometeu na campanha que o gás ia ficar em torno de 30 reais. Veja a diferença. Isso não afeta a vida dos outros, afeta a nossa vida também. Então, as questões da educação e de nossa formação acadêmica, elas estão profundamente relacionadas às outras. E vejam, esses problemas que eu elenquei na educação não é só na universidade, não. Eu tô focando aqui na universidade, falando dela, mas não é só. Esse governo, Bolsonaro, o governo do estado, inclusive, fala que é questão de, não, a gente tá cortando da universidade que é para fomentar na educação básica. Mentira! Mentira da pior espécie. Os maiores cortes que a educação sofreu nos últimos anos foi na educação básica. A gente tá discutindo a universidade, mas sequer as pessoas sabem desses cortes na educação básica.
Tá faltando merenda para os alunos, para as crianças, porra. Vocês têm noção do que é isso? Num país em que milhões e milhões se alimentam somente da merenda escolar, tem na escola sua única refeição no dia, tá faltando merenda, porra. Por conta desses cortes cavalares na educação básica. Tem a reforma do ensino médio, que os caras estão querendo acabar com o ensino médio. Vejam, alguns aqui devem conhecer amigo de história, de ciências sociais, filosofia. Olhem para esses amigos e saibam que muitos deles não vão ter um concurso para trabalhar, porque esse governo está tirando a obrigatoriedade do ensino de história, do ensino de filosofia, de sociologia. Vocês conseguem imaginar que é um estudante de ensino médio que vai fazer o Enem, que quer ter um mínimo de pensamento crítico, não ter a oportunidade de estudar a história do seu país, filosofia, sociologia, é isso que está posto. É um cenário de barbárie. É um cenário de barbárie que a gente tem na educação. É por isso que a evasão escolar nesse período cresceu tanto. Pergunta a você se isso é culpa dos estudantes. Foram os estudantes que quiseram sair das escolas? Eu não tenho os dados agora de cabeça, mas são mais de 30% dos estudantes. Eles quiseram sair da escola, foi o estudante que quis abandonar a escola. A situação está ruim nas universidades, mas no ensino médio foi pior, porque os estudantes passaram todo esse período da pandemia sem aula. Ou se tinha aula, não tinha condições desse tipo, porque não tinha internet decente, computador, estrutura. Então, notem que isso não é um problema da universidade pública somente. Isso está na universidade privada, está no ensino básico, está no ensino médio. E isso sempre me recorda a fala do atual ministro da Educação, que ele disse que a universidade é para poucos. Recentemente, acho que uns 2, 3 meses atrás. E eu sempre falo que ele não está mentindo, não. Ele não está mentindo, não, que a universidade é para poucos. É para poucos. E é para cada vez menos a universidade. E quando eles vão precarizando a educação básica, eles estão dizendo que nem educação a gente merece. Quando eles vão fazendo esses absurdos de reforma do ensino médio, eles estão dizendo que nem o ensino médio a gente merece. Quiçá a universidade. E quem entra na universidade aqui no Nordeste, como o outro ministro havia dito, tem que fazer curso de agronomia mesmo, que é pra gente saber plantar, sabe? Então, essa é a situação da educação. Essa é a situação da educação. Deixa eu beber água agora aqui. A gente vai abordar essa questão porque perceba que não é um problema somente da educação. Isso está em toda a sociedade. Isso faz parte de um modo de produção da nossa sociabilidade que é fruto do capitalismo, né? Então, para a gente se organizar, a gente vai abordar um pouco mais depois, tem que ter uma perspectiva anticapitalista. Não tem jeito. Se a gente quer ser consequente na nossa atuação política, a gente tem que ter uma perspectiva anticapitalista. E aí essa atuação do designer vai de encontro aos movimentos sociais, aos partidos políticos, vai de encontro a uma perspectiva que possa organizar os trabalhadores contra essa forma de exploração que a gente tem tanto no Brasil, que aborda todas as áreas. Aqui, por conta de um contexto de capitalismo dependente, do qual não dá pra gente entrar, as coisas são mais selvagens. O chicote estrala mais alto nas costas do trabalhador da periferia do que do centro do capitalismo. Aqui é diferente da Europa. A gente não faz política aqui como se faz na Europa. Então a gente tem que ter isso em mente quando a gente fala de organização política. Porque eu vou dar alguns exemplos. E em seguida vou entrar um pouco mais detidamente na sua questão, Rafael. Mas eu vou dar alguns exemplos como o buraco é mais embaixo em relação a esses problemas de não ser somente na educação. Porque a gente está na universidade, somos universitários, então naturalmente a gente tende a focar um pouco mais as questões na educação. Mas temos centenas e centenas de outros problemas, porque esse governo ele vai corresponder a um governo de classe, de uma classe, que é a burguesia. A nossa sociedade está dividida em classes. Vivemos uma sociedade dividida em classes. Ai daquele que diz que classe é um conceito ultrapassado, é uma categoria ultrapassada. Ele, o que diz que a classe é algo ultrapassado, ou está enganando, ou está enganado. Ou está mentindo para você, ou está mentindo para si. A sociedade brasileira, ela tem suas marcas profundas de classe social e cada vez mais
o que é, senhoras e senhores, a reforma trabalhista que buscou destruir a CLT, né? Os nossos direitos trabalhistas, direito a 13º, direito a férias remunerada, direito a 8 horas de trabalho, enfim, os direitos que a gente tem mínimos. O que é a reforma trabalhista que busca destruir isso, se não uma política de classe? Se não uma política para fazer com que a gente trabalhe mais e os burgueses tenham mais lucro. O que é a reforma da Previdência, que aliás ambas são inconstitucionais? O que é a reforma da Previdência, se não uma política de veredito, dizendo que os velhos da nossa sociedade têm que morrer mesmo, que não tem que se aposentar? Porque, vou lembrar aqui, que somos a geração que não vai ter aposentadoria. Nós não vamos se aposentar. Porque as condições postas por essa reforma da Previdência, ninguém cumpre, ninguém consegue cumprir. Vamos morrer de tanto trabalhar. É isso que a burguesia, através desse governo Bolsonaro, do governo Temer, do governo Lula, Dilma, coloca pra gente. Nós somos descartáveis e vamos continuar a ser, porque a gente só serve pro capitalismo enquanto mão de obra para fazer continuar gerando lucros e lucros. Para gerar outros Jeff Bezos, outros Mark Zuckerberg, gerar outros Joseph Safras, outros Marinhos. É para isso, para continuar alimentando a riqueza deles. Porque esse debate, a gente não se apropria muitas vezes, parece algo distante. A reforma trabalhista, o que é isso aí? Tá falando grego esse negócio desse bicho? Ah, isso foi aprovado 2, 3 anos, não senti porra nenhuma. Mas, velho, quando você entrar no seu trabalho, que você vê que o seu salário vai ter que ser negociado diretamente com o patrão, sem direito trabalhista nenhum, caso seja demitido, aí você sente no bolso. Quando você estiver entrando na sua aposentadoria daqui a 20, 30 anos, você vê que você vai receber menos que o salário mínimo, aí você percebe o que foi essa reforma da Previdência, que são crimes. O Congresso hoje, o Executivo, o Judiciário, está repleto de criminosos, são crimes contra a gente. Vou citar um aqui que muita gente não lembra e que foi um debate profundo que a esquerda tentou fazer, mas não conseguiu, que foi sobre o teto de gastos. O teto de gastos é um dos maiores crimes que tivemos nesse país desde a nova república, desde o fim da ditadura. Porque nem a ditadura fez um artifício tão absurdo quanto o teto de gastos. O teto de gastos, o que é que ele diz? O teto de gastos diz que a Seguridade Social, o dinheiro investido em saúde, o dinheiro investido em educação, em segurança, em políticas públicas, tem o seu orçamento dado pelo ano anterior. Na prática, isso vai ser durante 20 anos. Na prática, isso congela durante 20 anos o investimento em saúde, o investimento em educação, o investimento em políticas públicas e geração de emprego. Congela durante 20 anos. Ou seja, se hoje a gente investir, sei lá, tantos bilhões na saúde, vamos supor aí 100 bilhões, daqui a 20 anos a gente vai investir quase esses 100 bilhões, a mesma coisa. Você consegue imaginar o que é isso? Com a quantidade de população aumentando, com as demandas crescendo, com a tecnologia, os custos variando e tudo mais. Vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção do que é fazer com que falte no SUS o equipamento mínimo para a população, o remédio? Porque é isso que aconteceu nessa pandemia. Isso ficou muito escancarado, que é esse mecanismo que criaram, o teto de gasto, que é na verdade o teto de investimentos sociais, né? O teto da morte, fez com que o ministro da Economia, o Paulo Guedes, que é um bandido mor, ele disse que não dava para pagar mais auxílio emergencial porque isso ia ferir o teto. A gente vai à Liga Globo aí, vocês vão ver eles falando tanto de ferir o teto, porque vai fazer um rombo nas contas públicas, isso vai gerar inflação. Isso é mentira, o rombo nas contas públicas que eles dizem é investimento em saúde, é investimento no povo. Quando eles falam de rombo em contas públicas, eles estão falando de ser contra o direito dos trabalhadores, ser contra o direito à saúde, à educação, ao lazer, à moradia. É isso que o teto de gastos traz. Isso não foi aprovado por Bolsonaro, não. Isso foi aprovado ainda no governo Temer. Com largo apoio do Congresso. E é por isso que hoje eles estão fazendo uma série de malabarismo para poder dar o auxílio emergencial, essa
essa Bolsa Brasil do Bolsonaro aí, que ele quer substituir o Bolsa Família. Tudo isso eles estão fazendo malabarismo porque isso faz parte de um modo de gestão do Estado. De um modo de gestão que se chama liberalismo, ou neoliberalismo, mais propriamente dito. Esse neoliberalismo implica que o Estado tem que reduzir seu papel ao mínimo. Mas que papel ao mínimo é esse que é reduzido? É o papel de assistência social do Estado, de geração de emprego, de garantimento da saúde, educação. Esse papel é reduzido ao mínimo. Mas a parte repressiva do Estado, essa cresce fartamente. Essa cresce em larga escala e é chuchu beleza para eles. É por isso que a gente vê tanto aí assassinato de jovens negros, pobres nas favelas, porque isso para ele é aceitável. Isso no Estado neoliberal é massa. Mas investimento em saúde e educação, não. Aí a gente tem que enxugar o Estado, sabe? É esse o discurso. Isso é um discurso político, um discurso econômico que muitas vezes no ouvido da gente entra e a gente não sabe rebater porque não se apropria do debate político, não se apropria do debate econômico. E a gente simplesmente aceita. Quando esses caras são terraplanistas da economia. Essa conversa de que tem que jogar o Estado porque o Estado tá gastando muito. Isso é baboseira econômica. O Estado, a economia é como uma família, que quando você está em crise você tem que economizar, porque senão isso vai fazer com que você tenha menos dinheiro para gastar depois. Mentira, porra, o Estado não funciona como uma família, não. Isso é mentira que os caras jogam. Terraplanismo econômico, pô. Uma economia de um Estado, ela funciona quando investe, porque aquele dinheiro retorna, porra. Ou então como você acha que está comprando pão? Aquele seu gasto, que para você é um gasto, aquele não retorna para o Estado em forma de imposto, em forma de girar a economia, etc. É assim que funciona, e esses caras vêm falar disso. Não, que a economia é como a família, não dá pra gente investir, a gente tem que cortar, a gente só vê a tesoura crescer, mas nada de investir. E é por isso que a gente tem um desemprego estrutural como a gente tem no Brasil. Um desemprego cavalar. Um desemprego que é o maior da série histórica. Maior da série histórica significa desde quando a gente começou a registrar um nível de desemprego nesse país, esse é o maior já registrado. Vocês conseguem ter noção do que é isso? Com certeza aqui alguém conhece alguém que está desempregado. E eu vou dizer mais, que esse desemprego, esses 14 milhões, esconde muito. Porque não são 14 milhões de desempregados. Não são 14 milhões de desempregados no país. A gente tem mais de 30. Porque, dentre os dados do IBGE para fazer essa estimativa, tem os de subalentados, tem daqueles que desistiram de procurar trabalho. E isso não entra como desempregado propriamente dito, entra como outra categoria. Então no país a gente tem quase 30 milhões. Quase um terço do país está desempregado. Quase 1 a cada 3 pessoas. E é por isso que quando a gente vai no trânsito, a gente vê tanto pedinte. A gente sobe no ônibus, tem tanto vendedor. Isso é acaso? Não, isso é fruto de uma política. Isso é fruto de um projeto. E esse projeto é um projeto neoliberal e fascista que, infelizmente, pelos nossos tempos, não vai dar para aprofundar tão adequadamente essa análise. Mas é isso, a gente vive um estado neoliberal de caráter fascistizante da sociedade. E é por isso que o Bolsonaro, a gente vê aquela figura do Bolsonaro nojenta, né? E faz, meu Deus do céu, ele em si é o mal encarnado. Mas não é só Bolsonaro, velho. Não é só Bolsonaro. Bolsonaro é o que, diante da fome do povo, ele faz piada. Mas essa fome do povo não desagrada a burguesia brasileira. Não desagrada, velho. A gente vive uma situação de insegurança alimentar de tal modo que metade dos brasileiros passam fome. Porque diz, 20 milhões de brasileiros passam fome, 100 milhões vivem em segurança alimentar, mas não é assim. Quem vive em segurança alimentar come de manhã, mas não sabe se come à noite, sabe? Come hoje, mas não sabe se come amanhã. Metade do país está nessa situação. Metade. É metade do país nessa situação. Num país que é o maior exportador de soja do mundo. O que é isso, companheiros? Senão as contradições do capitalismo. O maior exportador de soja do mundo. Um dos maiores exportadores de carne do mundo. Tem nos seus guetos, nas suas vielas, gente passando fome nesse momento. Muitos de vocês, se olharem pela janela do quarto, da sala de vocês, vai ver alguém na rua, vai ver alguém passando fome, ou um vizinho passando dificuldade. Isso no país que mais produz soja no mundo. No país que produz, um dos países que mais produz carne, mais produz laranja, café, leite.
Isso é o quê? Isso é fruto de acaso? Isso surgiu com Bolsonaro? Não, isso é mais profundo, isso é mais embaixo. Isso chama-se capitalismo. É isso. É isso. Não é acaso. A gente vê aqueles vídeos de pessoas catando osso no lixo. Mães de família catando osso no lixo. Aquilo não é acaso. Isso tem fruto dessa política neoliberal. Vou lhe dar um exemplo. Gás de cozinha, eu disse que tá R$100, né? Isso, dentre outras coisas, eu tô na parte mais política, mas eu prometo dar uma agilizada para entrar mais na parte de organização e que envolve diretamente design, né? Mas dentre outras coisas, essa política do preço do gás, ela é proposital. O gás precisa ser muito mais barato. Sabe por quê? A Petrobras, estatal brasileira, graças à política neoliberal desse governo, ela tem um mecanismo chamado PPI, que é o preço de paridade por importação. Isso significa que no Brasil, o preço do gás de cozinha, da gasolina, está sendo cotado em dólar. A gente podia vender, sei lá, 30, 40 reais, o preço de custo quase. Mas, graças a estar cotado com dólar, o preço sobe artificialmente. Você consegue entender o que é isso? A gente podia estar com gás 30, 40, 60 reais. Porra, o gás chega a 100 porque a gente pauta o nosso preço pelo Banco Central dos Estados Unidos. E aí isso faz o quê? Que tem gente que não tem dinheiro para cozinhar, não tem dinheiro para alimento, porque se a gasolina sobe, o transporte sobe, o alimento sobe. Vocês conseguem perceber como essa miséria, essa fome, essa pobreza tamanha é gerada propositalmente por conta de uns poucos políticos que decidem o rumo da população? Vocês conseguem perceber? Isso parece distante. Eu não decido o preço a política de preço da Petrobras. Ninguém aqui decide. Quem decide isso é o alto escalão do Banco Central, é o Paulo Guedes. E isso afeta diretamente a vida da gente, dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos filhos. Vocês têm noção do que é isso? É dessa forma que funciona as coisas. É dessa forma que é o capitalismo. A nossa vida não vale nada. Se eu aqui cair morto, já era. Não vai ter comoção, não vai ter nada, já era, só morri simplesmente. Muita gente aqui, é por isso que a gente vê esses casos que muitas vezes choca, né? Poxa, mataram a Agatha Christie. Choca assim a TV por um mês, mas no mês seguinte tem outro. Aí surge João Alberto, e esses nomes são esquecidos. Surge outra Cláudia, surge outro João Miguel, e assim vai. A vida da gente vale pouco. E a pandemia deixou isso escancarado. Arraigou para quem ainda pensava que isso era caso. Deixou explícito, não tem como duvidar isso durante a pandemia. Que, aliás, não acabou. Ainda tem gente morrendo por conta dessa pandemia. Essa pandemia foi o maior genocídio da história contemporânea do país. O maior genocídio da história contemporânea desse país. E aí, atenção, eu reitero o conceito de genocídio, porque virou palavra morta na boca das pessoas. Ah, genocídio é algo... Genocídio. O governo perpetrou uma política de assassinato da população. Foi isso que aconteceu. Então, bem, dentro desse quadro geral, a gente percebe, já entrando nessa questão do design, é que não é política de um governo, não é política de Bolsonaro. O problema não é Bolsonaro, senhoras. O problema não é Bolsonaro, senhores. O problema é o capitalismo. Esse genocídio que eu acabei de citar aqui teve um papel ativo, não de Bolsonaro, não só de Paulo Guedes, mas da burguesia brasileira, do exército brasileiro. Acaso quem foi o ministro da saúde no momento mais grave da pandemia, se não foi o Eduardo, o Pazuello? Então, ele é do exército. Quem foi que durante boa parte da pandemia não se pôs contra a política de Bolsonaro ser contra o uso de máscara, etc? A burguesia brasileira. Dentro desse quadro, fazendo a provocação a respeito de organização também e de consequências políticas, alguém acha aqui que isso vai acabar em 2022? Não vai. Quem se eleger em 2022 e continuar tocando essa política de terror vai ter sua popularidade derretida. Não é Lula que vai salvar a pátria.
Não é a gente apostando nas eleições do ano que vem que as coisas vão mudar, não. As coisas não vão se resolver em 2022. Não é frente ampla que vai resolver isso. É a organização política nas ruas. Frente ampla não vai resolver. Porque quem propõe a frente ampla, inclusive certos setores da esquerda, diz o seguinte: ah não, a situação tá ruim, porra. A gente tem um genocídio? Tem. Mas não coloca o peso do que é um genocídio. Mas a gente tem que se juntar àqueles que ajudaram a promover o genocídio. A gente tem que se juntar àqueles que aprovaram a reforma trabalhista. Tem que se juntar àqueles que aprovaram a reforma da Previdência. Tem que se juntar àqueles que aprovaram o teto de gastos para derrubar Bolsonaro. O importante é derrubar Bolsonaro. Não importa seja com quem ou as consequências, nada. A gente tem que se alinhar para derrubar Bolsonaro. É isso. Deu o golpe em 2014. A gente teve um golpe aqui no país em 2014 que destituiu uma presidente democraticamente eleita. Tivemos. Vamos se juntar a esses golpistas para tirar Bolsonaro. Então veja como a questão da frente ampla, e eu acho importante debater aqui, porque isso implica também a gente escolher as nossas organizações políticas, viu? Atenção, o debate da frente ampla não é algo longe, não. Quem pauta a frente ampla não está com o povo. Quem não aposta no povo não está com o povo. Isso tem tudo a ver com a questão da organização política. Pra gente escolher uma organização política, a gente tem que escolher uma organização séria, consequente, que esteja ao lado do povo. A organização que faz conchavo com o Rodrigo Maia, com o Eduardo Cunha, que faz conchavo com as grandes figuras da direita, não tá com o povo trabalhador, não. Pessoa que durante a miséria que a gente tá vivendo, durante a fome, o desemprego, o genocídio, tá apostando na eleição do ano que vem e tá buscando manter as coisas como tá, não tá com os trabalhadores, não. E é por isso que a gente tem que ir às ruas. É por isso que é o JR, o Correnteza, a Unidade Popular e outras organizações foram os primeiros que convocaram os atos para ir às ruas. Fomos nós. Fomos nós. É um certo mérito, e a gente não pode ter vergonha de reconhecer. A gente, num país onde a esquerda estava na inércia, fomos os primeiros a convocar as ruas. Buscamos construir atos nas favelas como a gente construiu agora há pouco aí. Então, pra gente falar de organização política, antes de qualquer coisa, é preciso que não tenhamos ilusão de classe. Não podemos ter ilusão de classe. Novamente, a nossa sociedade está dividida entre classes, entre aqueles que têm e aqueles que não têm, entre a burguesia e o proletariado. Então a gente não pode ter ilusão de classe. Quem é que faz aliança do pescoço com a guilhotina? Ninguém. Então como é que a gente vai fazer aliança com a burguesia? Como é que a gente vai defender essa democracia que não nos serve? Porque essa democracia não nos serve. Essa democracia não é de hoje, não é de ontem, ela sempre foi isso. Foi chicote estalando no lombo do trabalhador. Sempre foi fome, sempre foi desemprego, sempre foi miséria. E vai continuar a ser, porque essa é uma democracia burguesa. Essa democracia tem um lado, ela defende o interesse, que é o lado dos burgueses, o lado dos patrões, o lado dos ricos. Essa é a democracia existente. Então vejam, quando o pessoal sai, ah meu Deus, essa democracia, vão para as ruas defender a democracia contra Bolsonaro. Vocês acham que seu Zé, Dona Maria vai sair às ruas defendendo essa democracia? Ei, seu Zé, vamos lá pra rua, porra, vamos lá. Pela democracia, defender as instituições. Vamos lá defender o judiciário. Vai ser massa, porra, o ato vai ser... Você acha que alguém vai pras ruas? Ah, isso, a classe trabalhadora vai? Não vai. Porque essa democracia, pra Dona Zefa, pra seu Zé, sempre foi desemprego, sempre foi fome, sempre foi precariedade. É isso que é o Estado Democrático de Direito do Brasil. Essa democracia não nos serve. Não nos serve. Não vai servir aos nossos filhos. 1 em cada 5 crianças no Brasil sentem fome, sofrem violência ou fazem trabalho. 1 em cada 5. 1 em cada 3 crianças sofre de anemia. Passa fome. É isso. É isso que é a democracia brasileira. Alguém quer consertar isso? Pra mim é a mesma coisa que pra fumar bosta. Não tem que se consertar nessa democracia. Esse país falhou nessa democracia. Esse país falhou. Falhou. Então, é preciso que a gente tenha em mente que é preciso construir uma alternativa. E essa alternativa é o poder popular. É uma alternativa de outro modelo de sociedade. É outro modelo de sociedade. Preciso que tenhamos em mente que temos um horizonte político de derrotas. E é por isso que
qualquer mudança mais profunda parece impossível, parece distante, parece que não temos capacidade de fazer. Isso é por conta de um horizonte que a gente teve de derrotas, então nosso horizonte histórico é fechado. A gente não imagina o fim desse governo Bolsonaro, não imagina a construção de nada mais à esquerda. Mas não só é necessário, como é possível a gente construir. Então é preciso que tenhamos que apostar, antes de qualquer coisa e acima de tudo, no povo trabalhador. Então, como tática imediata, isso já entrando no debate de tática e estratégia, um debate leninista, mas de maneira muito simples, a nossa tática de imediato não tem que ser frente ampla, tem que ser a construção de uma greve geral para fazer os setores da burguesia sentir no próprio bolso as misérias que vem provocando. A construção de uma greve geral e pautar política e economicamente a reversão de todas essas privatizações que ocorreram nos últimos tempos, essas reformas da Previdência, reforma administrativa, reforma trabalhista e o fim do teto de gastos. Isso é uma pauta mínima. Vejam que isso é uma pauta mínima que a gente tem que defender. E como estratégia, é expurgar todo tipo de liberalismo da esquerda e a criação de um bloco revolucionário. É isso que temos como objetivo de organização de uma esquerda séria. Fala aqui de uma esquerda séria. A esquerda séria no Brasil deve ser esses os objetivos. Isso implica, então, na parte de organização. Porque notem, eu falei o porquê e eu falei de organização, quais devem ser os nossos objetivos. Porque aqui eu estou pautando a perspectiva revolucionária. Que me desculpem os mais afeitos a essa democracia burguesa, é a única perspectiva possível nessas circunstâncias. É a perspectiva da democracia radical, da democracia dos trabalhadores, de uma democracia socialista. E é bom porque nós comunistas não desenvolvemos certas ilusões que as pessoas desenvolvem, achando que 2022 vai mudar. Não vai. Se Lula for eleito e continuar tocando essa política que está atualmente, podem ter certeza. Lembre dessa palestra daqui a um ano. Puta que pariu, esse menino tá falando há mais de 1 hora. Mas lembre dessa minha fala agora, daqui a um ano, se Lula for eleito. Se ele continuar tocando essa política, vocês vão ver a popularidade dele se derreter em questões de meses. Questões de meses. Então vejam, eu tô falando abertamente de política, de questões organizativas, da parte chata que a gente não gosta. Eu gosto porque, pô, o que é melhor que você fazer essas coisas? Porque isso implica como se organizar. Então, por tudo que eu falei, o designer, antes de qualquer coisa, é preciso ter em mente a diferença entre o militante e o ativista. Ativista, senhoras e senhores, é aquele que vai na feira, ajuda a senhora a carregar compra, sei lá, no seu bairro, cuida da jardinagem, capina um lote de vez em quando, vai com cachorro, tem ONG de cachorro. Essa galera assim é ativista, faz ativismo, massa, um trabalho importante, massa. Longe de mim achar ruim, isso é massa, é importante, é criativo, pá. Mas isso não é militante, isso não é militância. A gente fazer um trabalho ali, ajudando o negócio aqui, sabe, pá, isso não é militância. Tuitar, porra, aqui, pá, passa o dia tweetando, tá. Gente, sabe, a galera de Twitter que fica discutindo, achando que ali é onde se pauta as discussões políticas. Gente, a esquerda precisa não sei o que, porque tem esse palpiteiro de Twitter. A esquerda precisa não sei o que, a gente precisa fazer o que, pá. Não, isso não é militância. Nesse caso do Twitter, acho que não é nem ativismo, é só falação mesmo. Mas ativismo é isso, sabe? Essa coisa pontual, é uma coisa esporádica, sem um compromisso firme, um compromisso sério. Isso é militância. E aquele design ativista faz um trabalho de ativismo, um trabalho de certa militância, mas não tem o que é muito importante e que é o que constitui o militante político, que é uma perspectiva política. Para a gente se organizar politicamente, para a gente ser militante, é necessário que tenhamos uma perspectiva política. Quais são os nossos objetivos, as nossas estratégias, a nossa tática? A gente defende a frente ampla, não defende? Quais são os nossos objetivos? A gente quer fazer uma revolução no país, a gente quer fazer a criação de um Estado nacional, a gente quer fazer um Estado neodesenvolvimentista, a gente tem que ter esses objetivos, essas estratégias, modos de organização também. Dessa forma, para ser militante é necessário ter uma perspectiva política. E essa perspectiva política, ela vai se formar em duas frentes.
no estudo e na prática. O estudo alimentando a prática e a prática alimentando o estudo. Não há militante, senhoras e senhores, sem um estudo. Essa pessoa faz um trabalho voluntarista. Ela faz um trabalho do que lhe mandam. Mas o militante ele precisa ter uma formação teórica. Não há teoria revolucionária sem prática revolucionária, já dizia o velho Lenin, né? Então, dessa forma, o militante ele tem obrigações, ele tem deveres, ele tem aquilo que lhe é imputado a fazer, diferentemente do ativista. O ativista vai na ONG do cachorro, passeia com os cachorros, dá banho, vez ou outra. O militante não, ele tem aquele compromisso. Ele tem aquela obrigação enquanto militante. A ideia de militar é muito presente na ideia de militante. Implica disciplina, implica em conhecimento de causa, em ter ali não um hobby, não a coisa que gosta de fazer, mas uma obrigação primeira sua enquanto humano. O militante tem uma posição ética diante dos acontecimentos. Ele defende um lado, o militante não é neutro. Não existe neutralidade numa sociedade de classe. Então o militante ele toma um lado. É preciso que a gente tenha isso em mente, porque isso é quase completamente ausente no design. O design apresenta-se quase, antes de tudo, como conhecimento a priorístico e neutro. O design não toma lados. O design ele satisfaz necessidades. Classe? Oxe, valha-me Deus, o que é isso? O design atende aos desejos do usuário. Sabe? Isso é um discurso completamente classista. É um discurso que tem lado, mas se apresenta assim de certa neutralidade. Mas vejam, dito essa diferença entre o militante e o ativista, é preciso que saibamos que designers são necessários. Mais do que necessários, são fundamentais nas organizações políticas. Porque um designer ele tem uma grande capacidade de mobilização, seja por um caráter intrínseco ao design, que é facilitar a absorção de informação, no caso de um design gráfico, ou na utilização de algum produto, investimento e afins. Ele tem uma capacidade de mobilizar uma série de conhecimentos, de informações que são complexas e que parecem distantes àquele usuário, torná-lo mais simples, torná-lo inteligível, tornar mais fácil a sua apreensão. E isso, por si só, politicamente é um ganho enorme, seja qual seja a organização. O designer, em tese, ele facilita processo, ele facilita a absorção de conhecimento, de usos. Então isso é fundamental na política, porque veja, a política também trata-se da arte do convencimento, da arte de mobilizar afetos, de mobilizar objetivos, de mobilizar emoções, e nesse sentido o designer ele vai ter um papel fundamental. É fundamental que os designers se organizem politicamente. Da mesma forma, uma capacidade de propaganda. E aqui a propaganda tem um sentido diferente do habitual. A propaganda aqui é entendida na perspectiva leninista entre diferenciação de agitação e propaganda. A propaganda se encaixa basicamente em você fazer com que as pessoas se aprofundem na sua ideia, de modo geral. E a agitação é você fazer com que as pessoas comecem a pensar em pegar aquela sua ideia. É quase isso. Uma boa agitação difunde muitas pessoas uma ideia. E uma boa propaganda difunde em uma pessoa muitas ideias. E o designer tem essa capacidade de fomentar muitas ideias em uma única pessoa. Seja pela diagramação de um livro, seja por um post, por um site, pelo caralho a quatro. O design tem uma capacidade enorme para propaganda. Isso é fundamental nas organizações políticas, porque toda organização política que se preze tem que fazer propaganda e agitação. E o designer tem essa capacidade. E, consequentemente, de organização, que é um outro ponto. E eu estou falando muito por cima de todos esses, porque infelizmente não dá para a gente debater profundamente por conta de tempo. Mas a capacidade de organização implica em como estruturar aquela militância, como fazê-los cumprir seus objetivos, como fazê-los alcançar suas estratégias, como fazer com que aquilo funcione. E o designer consegue, design de serviço, sabe? Então tudo isso é muito fundamental, justamente por essa capacidade de resolver problemas que é tão intrínseco ao design. Dessa forma, o designer organizado ele tem essa
essa multifaceta de funções que ele pode cumprir. E também uma que é muito importante, que é cara, levou um choquezinho. Capacitar tecnicamente a militância, porque puta que pariu, eu vou dizer para vocês, quando você vê uns posts feitos pela galera militante assim, você faz, meu Deus do céu, é cada coisa feia que só porra, mas é porque é o que tem, porra. Quem faz a comunicação não é militante que é designer. Oi? Oi. Ah, sim. Sim, mas eu já tô acabando aqui. É. Que basicamente os designers, eles são fundamentais, pô. Você vê os posts que saem nas organizações de esquerda, é um mais feio que o outro, sabe? E não só esteticamente, mas na própria organização, como eu havia dito. O trabalho de organização, ele é um trabalho voluntário. O trabalho militante é um trabalho voluntário, é um trabalho quase sempre não remunerado. Pode ser, mas é quase sempre não. Então, isso implica numa paixão daquele que o faz. Se implica no comprometimento ético do designer. Mas veja, até agora eu só destaquei que o designer, quando ele atua politicamente, ele tem que buscar fazer com que aquela sua profissão age em nome da causa, né? Mas quando a gente pensa no médico, a gente fala, o médico tem que fazer a sua atuação médica voltada para a militância, da mesma forma engenheiro ou então cientista social, porque o militante, ele não se atém tão somente naquela área profissional que ele atua. Por isso que um designer organizado politicamente, ele não é simplesmente um designer, ele vai ser um militante acima de tudo. Então ele vai cumprir uma série de funções que não necessariamente são simplesmente de designer, sabe? Conseguem perceber que a organização ela é política, portanto a sua atuação não vai se restringir a produzir posts, a produzir imagens, a produzir um produto na ocupação. Não, ele vai ter uma atuação quanto militante, porque é um trabalho voluntário que vai abarcar todas as áreas. Então ele vai estar discutindo, vai estar convencendo, vai estar conversando, vai estar no ato, vai estar fazendo panfletagem. É isso que é um militante, não é somente na sua profissão. Então a gente tem que ter esse espírito pra gente. Esse espírito de rebeldia que caracteriza certos designers e dispensar nesse dia do design gráfico hoje. Pensar o que é que a gente tem feito da nossa atuação e das nossas capacidades. Porque uma coisa boa da gente ser comunista é que a gente é inconformado, sabe? Os comunistas são pessoas inconformadas. Eu sempre me questiono todo dia. Porra, como é que eu posso achar que eu tô fazendo o suficiente num país que 100 milhões de pessoas passam fome? E que a gente não tem perspectiva de emancipação. Que as coisas só tendem a piorar. Como é que eu posso achar que eu tô fazendo o suficiente? E essa mesma reflexão gostaria de deixar para vocês. Que é se vocês acham que tá fazendo o suficiente. Se tá utilizando suas capacidades. Essa capacidade rica, bela, de gerar beleza que o designer tem, essa capacidade gratificante que a gente tem, que é criar mundos, de resolver problemas, vocês acham que vocês estão utilizando da maneira adequada? Porque gerar lucro, todo trabalho vai gerar lucro pro patrão. A gente tem uma condição mínima de vida, não é tão difícil. Muitas vezes, dentro do capitalismo, basta que a gente seja canalha, sacaneie o outro, pra gente ter uma condição mínima de vida. Basta que a gente trabalhe que nem um condenado pra gente ter um salário mínimo, mais de um salário mínimo no final do mês e garantir a nossa vida. Pra isso basta. Mas pra gente doar a nossa vida pros outros, isso exige muito mais. E no final das contas, no íntimo, abaixo de toda a camada de complexidade teórica, prática, o que caracteriza o militante é essa vontade de se doar. É esse inconformismo com a situação atual. Essa vontade de lutar, de fazer diferente. De notar que os nossos pais viveram uma vida de trabalho, uma vida de sofrimento, mas isso não precisa ser necessariamente para os nossos filhos. É saber que o presente é de luta, mas justamente pelo presente ser de luta, o futuro há de nos pertencer. Por isso,
Para encerrar aqui, já passando dessa hora, eu peço desculpas, como eu havia dito que eu falo muito. Eu deixo essa reflexão para vocês, se vocês estão utilizando as suas habilidades e as suas potencialidades para o bem do povo, que é, em última instância, a causa primeira dos designers.